Olá, hoje a nossa análise vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça da vida intelectual brasileira. É um mistério sobre um silêncio. Um silêncio que ecoa justamente onde a gente esperaria ouvir muito barulho. Então, a pergunta central é esta. Num país como o Brasil, com discussões tão acaloradas sobre política, sobre sociedade, sobre economia, por que a filosofia parece estar tão ausente dessa conversa? É exatamente a raiz desse silêncio que nós vamos investigar juntos. Olha, o que este quadro mostra é a pista principal do nosso caso. Fora do Brasil, pensadores como Foucault, Butler ou Davis se envolvem de cabeça nos problemas da sociedade. Já aqui, a tendência é outra. Os nossos filósofos se tornam grandes especialistas nesses pensadores. Eles comentam as obras em vez de usar as ferramentas da filosofia para pensar os problemas do Brasil. Percebe a diferença? O papel muda de analista para comentarista. Ok, para a gente entender esse silêncio de hoje, a gente precisa voltar no tempo. A nossa investigação começa na cena do crime, por assim dizer. Um mal-estar que tomava conta da filosofia brasileira lá no comecinho do século XX. E essa cena do crime, olha, era uma bagunça. O campo era dominado por uma cultura muito superficial. Existia uma obsessão por qualquer modinha intelectual que vinha da Europa, mas sem um estudo aprofundado. A base do conhecimento vinha de manuais, de resumos, e não da leitura direta dos grandes filósofos. E essa condição tinha até um nome, filonaísmo. Era essa busca sem fim pelo que era novo, uma paixão pela novidade que valorizava mais estar na moda do que realmente entender os fundamentos do pensamento. Era uma espécie de doença intelectual que, claro, precisava de um remédio bem forte. E essa frase aqui do Jean Maroguet, ele é uma figura central na nossa história, resume tudo perfeitamente. Ele notou, indignado, que se ensinava filosofia falando sobre os filósofos, mas sem o trabalho essencial de ler, de verdade, o que eles escreveram. Pois bem, diante desse caos todo, chega uma intervenção, uma cura que foi importada, pensada justamente para injetar rigor e disciplina onde só havia superficialidade. Nos anos 30, a famosa missão francesa desembarca no Brasil para ajudar a fundar a USP e profissionalizar o ensino. E para a filosofia, eles trouxeram um método que prometia ser a solução definitiva para o tal do filoneísmo. A proposta era muito clara. O ensino precisava ser profundo, reflexivo. A leitura dos clássicos passaria a ser obrigatória, uma regra. E a história da filosofia se tornaria o centro de tudo. O objetivo era nobre, sem dúvida, criar uma formação filosófica sólida, rigorosa, o exato oposto do que existia antes. Mas é aqui que a nossa história tem uma reviravolta, porque a cura, embora tenha funcionado para a doença original, veio com efeitos colaterais inesperados e muito duradouros, que acabaram moldando a filosofia brasileira por décadas e décadas. Vamos olhar com calma para essas regras, porque elas são a chave de todo o mistério. Esse tal método estrutural exigia um foco total, absoluto, na história da filosofia. Você escolhia uma única obra clássica para analisar e agora vem o ponto crucial. O método proibia levar em conta o contexto histórico, a biografia do autor, o mundo em que ele vivia. A tarefa não era discutir se as ideias eram verdadeiras ou falsas, ou se eram relevantes hoje. Não. A tarefa era única e exclusivamente reconstruir a lógica interna daquele texto. Um trabalho de exegese pura. Isso gerou um paradoxo incrível. A filosofia se voltou para sua própria história, só que de um jeito profundamente anti-histórico, porque isolava os textos do mundo real. O papel do filósofo mudou radicalmente. De alguém que cria ideias, ele passou a ser um especialista em reconstruir as ideias dos outros. A pergunta que fica é, por que um método tão restritivo, tão específico, conseguiu sobreviver por tanto tempo? A resposta é surpreendente. Ele soube se adaptar a novas crises e encontrou aliados bem inesperados pelo caminho. Essa linha do tempo mostra a jornada incrível desse método. Primeiro, ele serviu para combater a superficialidade. Depois, durante a ditadura militar, a sua suposta neutralidade virou um porto seguro. Afinal, analisar a lógica de Kant não era visto como subversivo, não é? E mais recentemente, esse tipo de trabalho super especializado se encaixou como uma luva na lógica do publique ou pereça da academia. Então o ponto central é esse. A longevidade do método não se explica por uma única razão, mas pela sua impressionante versatilidade. Ele foi a ferramenta certa para problemas muito diferentes em épocas totalmente distintas. E foi assim que ele se enraizou tão fundo na cultura acadêmica brasileira.
Certo, agora é hora de conectar todas as pistas. Vamos ver como essa longa história do método estrutural explica diretamente o silêncio que a gente observa hoje. Essa citação do professor Ricardo Terra ela é demolidora. O argumento dele é que décadas aplicando esse método acabaram formando especialistas super focados, mas cuja produção académica muitas vezes é simplesmente irrelevante para os grandes debates da sociedade. E aqui finalmente está a solução do nosso mistério. O método transformou o papel do filósofo. Em vez de ser um analista do presente, ele se tornou uma espécie de guardião do passado. Um especialista em preservar e reconstruir o conhecimento dos textos clássicos. Este gráfico responde à nossa pergunta inicial de um jeito muito claro, visual. Enquanto a sociologia e a economia estão ali, na linha de frente, contribuindo para os debates sobre desigualdade, política, a contribuição da filosofia é visivelmente mais baixa, muitas vezes restrita a discussões internas sobre a interpretação correta de um texto antigo. Bom, com o mistério do porquê do silêncio resolvido, surge a última questão. E agora? Existe uma saída? Como é que um campo inteiro do saber consegue superar um legado tão profundo e tão duradouro? O dilema é bem complexo. O desafio não é simplesmente jogar fora toda essa tradição, é evoluir a partir dela. É conseguir ir além da reconstrução de argumentos para começar a construir argumentos novos, relevantes para o Brasil de hoje, mas sem abrir mão do rigor analítico, que foi a grande conquista daquela missão francesa lá atrás. E assim, a gente termina esta análise não com uma resposta definitiva, mas com uma pergunta ainda maior, que fica para reflexão. Como é que uma disciplina inteira, com sua história, suas instituições, seus hábitos, consegue se reinventar para encontrar uma nova voz no mundo? A resposta, essa ainda está sendo escrita. Obrigado pela companhia nesta investigação.